Boa noite a todas as pessoas que estão aqui novamente prestigiando a Coalizão Nacional de Mulheres neste mês comemorativo de luta do movimento das mulheres. E eu vou chamar aqui nossas convidadas especiais que vão nos brindar com todo o seu conhecimento, experiência, expertise. Professora Mônica de Mello e professora Alice Bianchini. Eu já vou aqui. Também a professora Alice. Um minutinho, gente. Obrigada para todo mundo que está nos assistindo. Boa noite, querida professora Mônica. Como vai? Boa noite, tudo bom? Tudo jóia? Tudo bem, sim. Professora Alice também está chegando aqui. Boa noite, professora Alice. Professora Alice? Opa, boa Tudo noite. bem? Oi, Mônica. Oi, tudo Oi, Juliana. bom? Tudo certinho, tudo tranquilo. Tá ótimo. Que maravilha, gente. Eu disse a elas um pouco antes, hoje à tarde, e é verdade, né? Que aqui, perto dessas duas sumidades, eu me sinto como criança dos anos 80, perto da Xuxa, sabe? Quando você é fã Imagina. demais de alguém. Então, pois é, dessas duas eu sou muito fã. Então, Só não pode perguntar que show da Xuxa é esse. É. Então, Ai, mas é um prazer muito grande estarmos aqui todas conversando sobre um assunto tão importante, né? Sobre os avanços dos feminismos, das nossas conquistas, enfim. Acho que nós temos sempre que celebrar, sempre resistir, sempre refletir contra retrocessos, né? Então, por conta disso, acho essencial, fundamental essa ideia da coalizão de comemorar o mês das mulheres, refletindo acerca dessas conquistas de direito, qual foi o papel dos feminismos nessas conquistas de direito, né? E vocês duas, como pesquisadoras e militantes, mais que ninguém, podem nos ajudar a entender toda essa linha temporal tão importante e tão essencial, fundamental para todos, né? Porque igualdade de gênero é um direito humano e afeta todo mundo, né? Metade da população, mais da metade da população é mulher, o resto nasceu de mulher. Então, quer dizer, todo mundo tem a ver com esse tema. Boa noite a todos, gente. Mais uma vez, eu quero fazer minha audiodescrição. Enquanto a gente estava entrando aqui, eu não quis fazer para a gente não interromper. Mas eu sou uma mulher branca, de cabelos encaracolados castanhos com algumas mechas. Eu estou usando um óculos de armação verde, brinco de pérola, um batom amarronzado, avermelhado, atrás de mim um fundo claro, uma parede cinza, e é possível enxergar uma parte de um quadro com moldura dourada, onde nós vemos umas plantas. Primeiramente, em ordem alfabética, eu quero primeiro passar a palavra para a professora Alice, né? Para que ela se apresente, faça sua audiodescrição, conte um pouquinho da sua trajetória para a gente. Professora Alice, é contigo. eu acho que ela caiu, Juliana. Então, vamos passar a ti. Pode, por Porque, favor? Eu claro, ela vou. caiu já faz um tempinho, assim, quando você, acho que você Para mim, ela está estava. aparecendo. Ah, para mim não. Para mim Vamos não, ver se. não aparece. Ah, Opa, agora apareceu. Entrou. consegui voltar. É. Eu tava, eu caí, mas eu estava acompanhando aqui tudo que vocês falaram, né? Então, acho que a gente pode manter aqui, já que eu Uhum. cheguei. Começando então, fazendo minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, de olhos castanhos, cabelo louro. Estou vestindo um azulzinho que eu escolhi da cor da coalizão. Não sei se vocês perceberam. Um azulzinho da cor da coalizão, um azulzinho celeste, assim, e com brincos e colar com pérolas. E com um semblante realmente bastante feliz pela oportunidade de estar aqui com vocês. Obrigada, professora. Professora Mônica? Bom, eu sou Mônica, né? Mônica de Mello. Eu sou uma mulher negra, de pele parda, tenho cabelo escuro, meio encaracolado, na altura mais ou menos dos ombros, né? Tô vestida com um vestido branco, na cor branca, usando brinco, usando um colarzinho
com a madrepérola. Atrás de mim, eu estou no escritório da minha casa, né? Atrás de mim tem uma estante com vários livros, assim. Obrigada, professora. Vamos começar, então, né? O primeiro questionamento, a primeira pergunta que a gente vai fazer. E aqui nós estamos num ambiente, embora o assunto seja muito sério, nós estamos em casa. E a ideia é fazer algo informal, um bate-papo. Então, por favor, respondam na ordem que quiserem, fiquem à vontade. Primeira coisa que eu gostaria de pedir é que vocês comentassem a respeito do conceito de feminismo, que é feminismo para vocês, e por que é importante falar o termo no plural, feminismos e não feminismo, né? Então, para cada uma de vocês, essa conceituação e a importância do plural no termo. Fiquem à vontade. Professora Mônica, começa aí, Alice? então. Não, pode começar com você. Posso começar? Eu acho que a importância, né, de hoje falarmos em feminismos, né, e não em feminismo, eu acho que advém, né, de uma luta, advém de uma historicidade, né, se a gente olhar para trás, né, quando o feminismo surge ali na metade, né, com esse nome pelo menos, né, esse movimento social de emancipação das mulheres, de luta por igualdade de direitos, né? Ele surge num contexto histórico. Se a gente for olhar, né, para o passado, num contexto histórico ali ocidental, europeu, estadunidense, né, a partir de um determinado perfil de mulheres. E ao longo, né, do tempo, muitas mulheres vão se agregando. Eu acho que também é feito ali uma crítica, acho que muito pertinente, por parte das mulheres negras, né, que num primeiro momento se sentiram excluídas, né, de algumas, de não se viram totalmente representadas nas pautas, né, do feminismo. Que era majoritariamente naquele início, né, de mulheres brancas que lutavam pelas mulheres, né, havia esse discurso que era um discurso universal, né, mas que na prática, por vezes, né, não contemplava as vivências, né, as experiências e as dificuldades específicas das mulheres negras, né? Eu acho que Alice, acho que pode até falar mais e complementar também, mas acho que isso ocorre também na luta pelos direitos humanos, né? Quando surgem os primeiros tratados também de proteção dos direitos humanos, normalmente ele está representado como sujeito alguém universal, sem especificação, né, do sujeito de direitos. Isso também é algo que, com o tempo, surge na luta de direitos humanos, né, a necessidade de pensar nas especificidades, né, de gênero, de raça, de etnia, de idade, de origem, de classe social, né? Então, são muitas opressões, né, que perpassam as pessoas, são muitas experiências de vida, e acho que daí a importância, né, como o feminismo cresce, porque o feminismo é uma luta por igualdade de todas as pessoas, mas a gente também não pode ignorar as diferenças, né? Há muitas diferenças entre nós, mulheres, né? Temos experiências de vida diversas, origem, capacidade, idade. Então, um movimento que é pela emancipação de todas as mulheres não pode ignorar, né, as especificidades. Acho que é um pouco dessa forma que eu vejo. Não, perfeito, eu acho que não apenas para colocar outros pontos, né, ademais que a Mônica tratou aqui, eu diria que exatamente, né, a ideia do feminismos, porque o que me parece que todos os feminismos, eles têm o mesmo objetivo, eles têm a mesma pretensão, eles caminham para o mesmo lugar,
Porém, o que vai diferenciar é exatamente os instrumentos, né? Que estrada que eu vou pegar, qual é o instrumento que eu vou utilizar de luta, né? Então, o que vai diferenciar exatamente é como que eu vou lutar para conseguir o mesmo objetivo. Então, todos os feminismos, então, eu acho muito importante a gente colocar isso, que não há divergências entre os feminismos no sentido do que a gente busca, mas sim da forma como eu vou alcançar. Então, eu consigo alcançar indo por essa estrada, pegando esse trajeto, usando esses instrumentos, então isso é que vai diferenciar, mas quando a gente olha, né, e aí fica aqui um desafio já logo no começo dessa nossa live, para olhar o que é feminismo através dos dicionários, e a gente observa que qualquer dicionário, você pega o que você tem mais confiança, que você mais recomenda, o Wise, Aurélio, todos os dicionários, eles trazem um conceito muito parecido do feminismo, que é um movimento que busca a igualdade social, política, econômica das mulheres, né? Então, se a gente pensar nessa base, que é a igualdade, exatamente isso é igual em todos os feminismos, que é buscar a igualdade. Mas a questão é como chegar até lá, né? Como buscar essa igualdade. Então, realmente, a gente, a partir do momento, eu acho que foi colocado isso de uma forma muito correta pela Mônica, a partir do momento que os próprios direitos humanos vão agregando novos olhares, o movimento feminista também vai agregando novos olhares, né? Então, se a gente pensar, até muito pouco tempo, a gente não falava de etarismo, né? A primeira vez que eu escutei essa palavra, não faz 10 anos que eu escutei pela primeira vez essa palavra. E a primeira vez que eu escutei, eu nem sabia o que era. Etarismo, deixa eu entender o que é. Hoje a gente fala muito da questão também da pobreza, então você começa a pensar também em feminismo em relação às mulheres de rua, né? Então você tem um outro olhar mais estendido no que se refere à questão das mulheres, mas uma certeza a gente tem, né, que a luta ainda é muito longa, as desigualdades ainda são muito grandes, né? A professora Mônica comentou aqui também que nós somos diferentes, nós somos diversas. Agora, o que a gente sempre tem que tomar muito cuidado é exatamente que existe, sim, diferenças entre as mulheres, na verdade, existe diferença entre homens e mulheres, existe diferenças entre os homens, né? Entre os homens não são iguais, as mulheres não são iguais, não existe o sujeito universal que é tão talhado e tão mencionado em todos os lugares, mas que essas diferenças não podem ser convertidas em desigualdades. Então, se a gente pegar muito rapidamente aqui, para não me alongar, o tema, por exemplo, da amamentação, a amamentação faz com que haja uma diferença entre homens e mulheres, né? Sem dúvida, das mulheres que pariram. E aí a gente vem, né, a necessidade, então, de você contemplar essa situação. Por exemplo, é uma mulher que está fazendo um concurso, está no período da amamentação, é claro que tem que ter regras específicas para essa mulher, porque ela está numa situação diferenciada. Então, essa aqui é a ideia que eu queria trazer aqui nesse nosso começo. Excelente, eu agradeço demais, né, a contribuição de ambas, a gente sempre aprende, sempre aula com as duas, gente, assim, de verdade, quando eu falo que eu sou fã mesmo. Eu acho interessante, né, eu nem falei no começo, mas quando a professora Alice falou, eu tô com a blusinha da cor da coalizão, eu tô com o óculos da cor da coalizão. A gente tenta contemplar, e na verdade, assim, né, esse feminismo plural, que contempla a diversidade, que contempla a inclusão, que tenta enxergar as mulheridades em suas várias versões, né? É o feminismo que nós tentamos praticar aqui na coalizão, né? Que é esse feminismo interseccional. Então, assim, muito me alegra fazer parte desse movimento e muito me honra estar ladeado de mulheres tão potentes como vocês, né, na coalizão. E agora, então, entrando especificamente aí no tema da nossa live, eu queria que vocês trouxessem para a gente uma linha do tempo em relação aos direitos das mulheres, né? Sem a necessidade, claro, de se aprofundar muito, porque depois, num próximo tópico, a gente fala mais um pouquinho sobre isso, né? Mas passando de onde a gente saiu, onde estamos, para onde pretendemos ir, né? Pontuando quais foram as legislações mais importantes que vocês querem tacar aqui nessa linha do tempo. Como começou com a professora Mônica, vamos inverter agora. A professora Alice responde primeiro? Não, tranquilo.
A gente tem muitas leis que a gente poderia falar aqui que trouxeram essa evolução dos direitos das mulheres, mas eu acho que o ponto principal aqui para a gente trabalhar, eu queria destacar então 2 pontos. O ponto número 1, que é exatamente a nossa Constituição de 1988, quando ela vem e diz que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos dessa Constituição, que é o artigo 5º, inciso 1º, que foi escrito, e aí é muito importante a gente colocar isso, por meio de uma luta de mulheres feministas, porque nós tivemos uma quantidade muito pequena de mulheres dentro da Constituinte, lá em 1987, e as poucas que estavam lá tiveram uma participação muito importante, né? Teve todo aquele movimento que eu acho muito importante da gente falar, resgatar, estudar, ver os filmes que tem sobre isso, que é o Lobby do Batom, e nós tivemos, então, a presença, dentre tantas outras que a gente poderia destacar, da professora Silvia Pimentel, porque é ela que bateu o pé para dizer: temos que colocar homens e mulheres. E aí vem que eu queria já fazer uma pequena observação, um parênteses aqui bem pequeno, mas que esse foi o tema da minha dissertação, quando eu defendo lá no mestrado em Santa Catarina, na Universidade Federal de Santa Catarina, em 1992. Nós recém tínhamos saído da Constituição de 88, né? Ainda estava tudo muito fresquinho, muito ainda se entendendo como é que era. E a minha tese, eu resgatei exatamente o que era a minha ideia da minha tese, era tentar entender por que somente agora que a gente escreveu homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, é que a gente está revendo todas as leis discriminatórias negativamente em relação à mulher. Sendo que as constituições anteriores, desde a primeira, já se falava que todos são iguais perante a lei, e não havia possibilidade de discriminação em razão de, dentre outras coisas, sexo. Então, se a gente pensar que as palavras são diferentes, mas o sentido é o mesmo. Se eu digo não, todos são iguais perante a lei, não pode haver discriminação em relação ao sexo, e eu digo homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, a gente está dizendo a mesma coisa. Mas precisamos, então, desenhar, como diz a professora Silvia Pimentel, para que efetivamente a gente pudesse, a partir de 88, fazer uma revisão de todas as legislações que não tinham, né, estavam em desacordo com a Constituição de então, e até hoje a gente ainda tem leis importantíssimas, discriminatórias, mais positivas, porque eu acho que a gente tem que entender isso. Existe a discriminação negativa, quando você busca fazer com que a igualdade prejudique as mulheres, e você tem a discriminação positiva, que é quando você quer que haja diferença para que essa diferença possa contribuir para a igualdade, né? Então, a gente pega a própria Lei Maria da Penha, que daí sim, coloco aqui como um marco muito importante, porque até a Lei Maria da Penha, a ideia principal é de que em briga de marido e mulher não se mete a colher, e a partir dali, a Lei Maria da Penha não só diz que se mete a colher sim, como a gente vai vendo toda uma evolução, inclusive da jurisprudência, ao ponto dos tribunais superiores falarem que qualquer violência contra a mulher, inclusive, pode ser considerado como um aumento de pena, causa de aumento de pena. O ciúme, aumento de pena, e tivemos mais recentemente, somente agora, aquela decisão importantíssima da legítima defesa da honra sendo considerada inconstitucional. Mas a Lei Maria da Penha, e aí eu volto para dizer que a Lei Maria da Penha foi uma das que não foi entendida corretamente, e foi lá no início, já em 2007, declarada inconstitucional, porque não se entendia exatamente essa ideia da discriminação negativa. E até hoje, a Lei Maria da Penha ainda sofre, né, com pessoas dizendo que ela é inconstitucional, com pessoas dizendo que é um absurdo, e etc, etc. Mas o que destaca, então, a Lei Maria da Penha, super importante, e a Constituição. A partir da Constituição, nós tivemos, então, essa possibilidade de alteração da forma de pensar a questão dos direitos das mulheres no Brasil. Mas eu queria destacar também, e seria muito rápido agora, para falar dos direitos políticos que a gente conquista em 1932, com o Código Eleitoral. E é interessante, porque também foi objeto da minha dissertação, mostrar, e eu trouxe isso, que, na verdade, a Constituição anterior, que era de 1891, ela já previa a possibilidade de voto das mulheres, e nós tivemos, então, de participação política, né, e nós tivemos, então, em todos os lugares, em vários lugares do Brasil, inclusive São Paulo, Rio Grande do Norte, mulheres que votaram antes do nosso Código Eleitoral de 1932, né, mostrando a força. E importante a gente sempre destacar
que as mulheres tiveram o direito político, não só o direito de voto, porque a gente sempre no dia 28 de fevereiro a gente comemora, né, tantos anos do direito ao voto das mulheres. Eu sempre tenho uma publicação que eu risco o direito de voto e coloco assim, não, direitos políticos, porque a gente teve o direito de votar e de sermos votadas. E foi somente com a maior participação das mulheres na política é que a gente teve algumas das nossas pautas sendo respaldadas no Congresso Nacional, como, por exemplo, uma coisa absurda, que só agora que se vai pensar na questão da dignidade menstrual, para não falar de tantas outras. Obrigada, professora Mônica. Eu acho que a Alice fez aí, né, um percurso bem interessante. Eu não vou ser repetitiva, né, mas da fala dela, assim, duas coisas, eu queria pontuar duas coisas, né? Acho que uma coisa importante para a gente pensar, né, nesse mês e em todas essas conquistas é que a nossa luta é muito antiga. Né? Ainda mais, né, numa live que a gente está falando dos feminismos e da luta feminista, né? Então, a Alice, né, pontuou muito propriamente, né, as conquistas no Brasil, né, mas se a gente olhar, né, e não só para o Brasil, olhar até, né, para o passado longínquo, a gente vai, né, a gente vem de momentos em que sequer nos era garantido, né, o direito à educação, de estudar, de aprender a ler e escrever, né, quando a gente vai pesquisar ali por volta do século 17, 18, já havia ali mulheres, né, lutando para participar da vida pública, né? Quando a gente, um exemplo que a gente esquece, né, na história, a gente estuda a Revolução Francesa, né, e estuda ali na Revolução Francesa a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, né? E é apagada, né, da história a Olympe de Gouges, que participou da Revolução Francesa, né, escreve a Declaração, né, dos Direitos da Mulher e da Cidadã e depois é guilhotinada por ter escrito isso, né, por querer participar das decisões de Estado, participar do governo, enfim, ser considerada cidadã, né? Então é uma luta muito antiga, né? E uma outra coisa também que me chama atenção, e acho que é importante a gente também falar sobre isso, né? É, eu acho que os marcos legislativos, a Constituição Federal de 88, depois todas, né, as revisões que foram feitas, a gente tem, né, de 2002 para cá um Código Civil novo que retira ali a figura, né, do pátrio poder, né, do homem como chefe da família, né? Então, algo muito importante do ponto de vista doméstico, né? E isso espelha muito a luta feminista, né, no sentido do pessoal é político, né, uma bandeira feminista antiga, né, o pessoal é político. Então, nós não queremos ficar, né, confinadas ao espaço doméstico, subordinadas e tendo o espaço doméstico como único projeto de vida, né? Então, o direito de estar no espaço público, de votar, de ser votada, né, de poder ser chefe, diretora, CEO, né, enfim, de ser o que a gente quiser ser, né? Acho que isso é uma luta constante para nós, né? E aí eu entro nesse outro ponto que eu queria destacar. Eu entendo assim que é fundamental a igualdade jurídica, né? A gente conquistar nas diversas legislações essa igualdade e também uma proteção para as nossas especificidades, né? Como a gente já falou aqui, da maternidade, da amamentação, ou da mulher com deficiência, ou da mulher mais velha, né? Ou da mulher negra. Então, isso também é fundamental prever nas diversas legislações essa proteção, né? Essa igualdade, essa proteção contra a violência. Mas a gente tem uma luta, né, que é no dia a dia, que é política, que é para a efetividade dessas leis,
né, Alice? Por vezes a gente tem toda essa proteção, a gente conquistou os direitos políticos, mas a nossa participação política efetiva, né, no legislativo ainda é muito menor do que a nossa presença na sociedade, né? Somos 50% da sociedade e somos subrepresentadas nos espaços de poder, né? Seja legislativo, seja no mundo empresarial, seja no poder judiciário, no poder executivo, né? Nós não temos ainda uma representação paritária de gênero nos espaços de poder, nem de raça, né? Então a luta permanece, né? Acho que a gente conquistou muita coisa e o avanço legislativo. Imagina, se nem tivesse na lei, a gente nem teria, né, onde fundamentar, vamos dizer assim, né, as nossas causas, né, ter a lei, ter um documento escrito é assim uma grande conquista, né? E aí a gente permanece lutando para que isso seja efetivo, né? Para que efetivamente a gente tenha igualdade nos espaços de poder, né? E que a gente seja protegida de violência, né? Embora a gente tenha a Lei Maria da Penha, a lei por si só não impede que a violência contra as mulheres continue existindo e índices, né, cada vez maiores, né, seja de violência no âmbito doméstico, né, seja de violência fora também do âmbito doméstico. Então, a gente está sempre lutando, né? Acho que é isso. Exatamente, a palavra é luta, a palavra é luta. E assim, né? Eu costumo dizer aos meus alunos sempre, né, que a conquista de cada direito, quando nós enxergamos um direito positivado, nós precisamos enxergar a história atrás dele. Normalmente há suor, sangue e lágrimas. Com Nós, mulheres, certeza. somos testemunhas disso, né? São milênios de segregação, exclusão. E aí a gente fala, né, do direito enquanto um catalisador, um acelerador desse processo. Mas nós sabemos que a lei é algo muito pequeno para transformar uma realidade de tanto tempo de segregação e exclusão. E enquanto você falava sobre os espaços de poder, Mônica, eu lembrava aqui da nossa condição da academia enquanto espaço de poder. Porque a academia é um lugar de espaço de poder, de formação, e trazendo aqui para a nossa realidade, a Academia do Direito, em 2018 eu fiz uma pesquisa e apresentei num seminário internacional de Sociologia do Direito, fiz uma pesquisa em relação às faculdades, às universidades públicas, faculdades de Direito de universidades públicas, e as faculdades mais tradicionais de Direito aqui do estado de São Paulo, acompanhando a pesquisa que já tinha sido feita pela Faculdade de Direito da USP, o currículo oculto da USP, em que falava da diferença entre as alunas e as docentes dentro do Largo de São Francisco. Eu falei assim, poxa, será que isso é uma realidade no Brasil todo? Nós achávamos que era, mas vamos tentar constatar. E realmente é muito chocante, porque embora hoje as alunas de Direito sejam maioria nos cursos, enquanto representatividade docente, nós somos ainda muito poucas, principalmente nas faculdades mais tradicionais. A PUC, assim, tem a sorte de contar com a professora Mônica, mas o grande elenco, a maior parte dos professores, 70%, na maior parte das universidades que a gente analisou, era uma proporção de 70 para 30, mais ou menos. Então, realmente é muito díspare, né? Não, porque... nos espaços, né, dentro da academia, né, nos espaços de liderança, né? Então, mesmo, né, na PUC, onde eu leciono, nós tivemos ao longo da história toda uma diretora e agora uma segunda, que era vice, né? O diretor se tornou reitor, e aí a vice assumiu como diretora, né? Então, não é que ela foi eleita como diretora, mas ela assumiu como vice na ausência do diretor, né? Meu departamento, só chefes de departamento homens, né? Isso é algo corriqueiro.
E aí é um espaço de poder que, assim, seria muito importante que tivesse essa representatividade efetiva na prática, porque está muito próxima daqueles outros profissionais que estão sendo formados e que vão ser responsáveis por operar esse catalisador que é o direito, né? Então, assim, o trabalho que você e a professora Silvia fazem na PUC é admirável e tem todos os meus aplausos justamente por conta dessa conscientização. Eu acho bacana que quando eu fui 2 vezes dar aula lá, professora Silvia, e tinha meninos também, tinha alunos também na sala, e isso eu acho super interessante. Na universidade onde eu dou aula hoje, que é o EMP, e a professora Alice, inclusive, é convidada do projeto, depois também vou te convidar, fazendo um projeto de preparação de cartilhas para que os servidores de fóruns e Ministério Público entendam a importância do protocolo para julgamento com perspectiva de gênero. E dos mais de 110 alunos que nós temos inscritos, mais da metade é menino. Então isso nos deixa muito felizes, né? Que assim, nós estamos ganhando aliados à causa, né? Mas enfim, continuando aqui no nosso... Deixa eu só fazer uma observação sobre a academia. É que eu acho importante da gente colocar aí, só para a gente ter ideia dessa questão da academia que a Mônica colocou, né? Porque se a gente pensar o currículo Lattes, faz muito pouco tempo, foi agora, depois da pandemia, que teve a oportunidade de, dentro do currículo Lattes, você colocar a sua condição de pessoa grávida, né? Então, que você estava em licença maternidade, você não tinha isso. Então, parecia que o seu currículo Lattes era assim, era aquela lacuna. Você estava vindo com uma produção acadêmica ótima, de repente, você parava de produzir, parece assim, ó, botei uma mochila atrás das costas e fui sair pelo mundo, né? Não quero fazer mais nada, não estou a fim de estudar. Aí você volta devagarinho e tal, e isso, quem olhava o seu currículo antes, ficava muito feio, ficava horrível. Agora você tem essa possibilidade de você falar que você estava em licença maternidade. Aí quem olha o currículo antes vai entender. E a complicação que é a vida de uma acadêmica mãe, né? Porque ela vai ficar em licença maternidade e as pessoas dizem, não, mas agora ela vai ter tempo para terminar sua tese, vai ter tempo para estudar. Quer dizer, lê do engano só quem não sabe o que é maternidade nos primeiros meses, primeiros anos e o resto da vida, né? Mas, enfim, então tem essa possibilidade e a dificuldade das mulheres acadêmicas que têm filhos de retomar a sua vida acadêmica, né? Normalmente ela leva 4 anos para voltar até a produção que ela tinha antes dos filhos. Então a gente precisa de incentivo. A gente precisa que um artigo, por exemplo, dessa mulher, claro que tenha mais peso do que o de um homem, né? Tanto que e isso foi só para terminar essa questão que eu acho importante, colocando a época da pandemia, o que aconteceu? A produção das mulheres foi lá para baixo, e a produção dos homens foi lá para cima, porque exatamente isso, na pandemia, os homens tiveram tempo de ficar em casa, fazendo, né, os seus estudos, etc. e tal, e as mulheres se envolviam nas tarefas de casa, nas tarefas dos filhos, aquela coisa toda, a produção das mulheres caiu muito. E também teve uma outra característica, muitas produções em 2, 3, 4 mulheres, porque não dava, uma não conseguia fazer sozinha, então, amiga, vamos lá, vamos junto fazer um artigo sobre tal coisa? Eu não vou conseguir, chama tal pessoa, e aí normalmente 3, 4 mulheres para conseguir dar conta de fazer um artigo, enquanto que a produção dos homens subiu, e isso está documentado exatamente na plataforma que identifica todas as produções que aconteceram durante esse período, né? Então é bem interessante também essa questão, só fazendo parênteses. Puxa, professora Alice, muito obrigada por ter trazido isso. Realmente é extremamente importante. Eu, enquanto mãe de criança pequena, né, vivenciei isso. Na minha época não teve, não tínhamos o lugar, ficou um vácuo realmente, né? E aí, conversando com uma colega docente que tem filho pequeno, ela falou assim, puxa vida, os 2 anos já foi um super ganho, né? Os 2 anos. Mas 2 anos, gente, para quem tem criança de 2 anos em casa e pensa trabalhando, porque já voltou a trabalhar. Eu diria a primeira infância, né? Assim, é insano. A primeira infância ali, que acho que vai de 0 a 7 anos, 0 a 7 anos. Exige muito, né? Muito. E a prorrogação foi de 2 anos, né? Para as mulheres que tiveram neném poderem dar conta do seu trabalho, mas 2 anos realmente não é suficiente. É pouco, mas já é alguma coisa. Já é alguma coisa. Já foi um avanço. É verdade. Muito obrigada por ter trazido esses dados e ter lembrado disso, que é extremamente importante. Mas agora, continuando aqui com o nosso script, né? E essa saída do script foi fabulosa. Como eu falei, a gente está em casa.
se a gente considerar as áreas do direito civil, englobando direito de família, direitos políticos, direitos reprodutivos, a esfera penal, que é a área da professora Alice, né, o direito de defesa das mulheres contra as múltiplas violências, o mundo do trabalho, né, o direito ao trabalho. Qual dessas áreas vocês consideram que está mais próxima de uma concretização efetiva de igualdade entre homens e mulheres? Agora a professora Mônica começa, né? É isso. Olha, eu acho difícil comparar, né? Mas talvez, né, eu acho que cada uma delas, cada uma dessas áreas teve diversos avanços. Né? Se a gente pensar, né, do ponto de vista, né, minha especialidade é o direito constitucional, talvez seja mais fácil, né, um pouco a gente pensar no que a gente ainda tem maior dificuldade, até de conversar sobre, e aí eu diria que são os direitos reprodutivos. Acho que ainda é o que enfrenta uma resistência muito grande. Né? A gente tem vivido, inclusive, retrocessos né, em partes que já estavam ali consolidadas, né, em relação ao aborto legal, né? E esse é um tema que eu estudei na minha tese, né? A descriminalização do aborto a partir de uma perspectiva, né? Da Constituição, constitucional, de gênero e da criminologia. Então, é um tema, né, que a gente tem ali várias ações pendentes, né? No Supremo Tribunal Federal. Então, é um tema constitucional, é um tema, né? Que envolve também uma análise de direito penal, e eu acho que hoje é um dos temas mais sensíveis, mais delicados e que tem enfrentado aí algumas tentativas, né, de retrocesso por parte de alguns órgãos e criação, né, de obstáculos ao aborto que é permitido por lei, né, nos casos em que estão lá elencados, né, de estupro para salvar a vida da gestante, anencefalia, né? Então a gente tem assistido iniciativas que buscam dificultar, inclusive, essas possibilidades que estão estabelecidas desde 1940. Né? Então, eu vejo que é um campo ainda bem difícil de atuação na nossa área, né? De direitos das mulheres. Nas demais, eu acho que a gente tem tido muitos avanços, mas é um pouco essa ideia, né, que a gente já falou um pouquinho aqui, né? Então, quando a gente pensa no mercado de trabalho, né, a quanto está previsto, há quanto tempo, né, se prevê e é um direito que mulheres e homens que desempenhem, né, as mesmas funções recebam o mesmo salário, né? Isso é um direito constitucional previsto desde 88, já estava previsto antes, né? Como a Alice também ressaltou, mas quando a gente pega dados, pesquisas, a gente percebe que ainda há uma defasagem de salário, né? Em relação ao gênero, em relação às mulheres, mesmo desempenhando o mesmo trabalho, as mesmas funções, recebem menos do que os homens, né? Então, isso é inclusive, né, algo de objeto de política pública por parte do governo federal hoje em 2024, 2025. Então, é uma preocupação, né, trazida, é algo que preocupa ali o Ministério das Mulheres, né? Então, embora eu acho que a gente tenha muitas conquistas legislativas, a gente ainda tem acho que há mudanças, né, que são mudanças de cultura, são mudanças de uma cultura política, são mudanças que envolvem educação. Então, acho que são mudanças para efetivar na realidade o que várias conquistas que a gente tem em vários campos, né, do direito, né? Então, acho que é difícil qual campo teve mais avanço, acho que todos tiveram, e talvez eu pontuasse isso dos direitos reprodutivos como ainda o que está mais assim difícil da gente avançar. Entendi, obrigada, professora Alice.
Não, sem dúvida, o campo dos direitos reprodutivos está sendo um problema seríssimo, né? A gente tem acompanhado várias tentativas legislativas de retroceder esse direito, que é um direito que está, inclusive não é só constitucional, né, professora Mônica, é convencional também, né? Sim, Então, o Brasil, sim, se retroceder nisso, vai ter que enfrentar a Corte Interamericana de Direitos com Humanos, que certeza. inclusive já tem outras decisões em relação a outros países, como, por exemplo, um país que não permitia, a mulher estava grávida, mas ela estava com câncer, e ela precisava de fazer o tratamento para câncer, e a legislação interna dela não permitia o aborto nem para salvar a sua própria vida. E aí, neste caso, então, ela recorreu até a Corte Interamericana de Direitos Humanos, e numa ação muito rápida, porque essa situação precisou de uma intervenção muito rápida, né? Ela conseguiu o que seria uma liminar, para que ela pudesse, então, fazer o tratamento para câncer, sob pena dela morrer, e, eventualmente, até a criança também morrer junto com ela, né? Então, uma situação que é bem dramática e que a gente tem que enfrentar, e a gente está enfrentando, sim, esses retrocessos nesse tema de direitos reprodutivos e sexuais, né? E aí, quando a gente vai falando de coisa boa, então, eu queria chamar a atenção para algo que surgiu no final do ano passado, que eu acho que a gente tem que se apropriar desta nova lei, é a Lei 15.069, então anotem aí, Lei 15.069, e vamos estudar, e vamos aplicar, e vamos exigir a eficácia dessa lei. Ela traz o Plano Nacional de Políticas de Cuidados. E aí, Mônica, tudo que a gente precisa, né? E fala da corresponsabilidade. Ele não fala nem de divisão de tarefas. Eu acho muito interessante como que a lei trata. Fala de corresponsabilidade entre homens e mulheres. Porque enquanto nós tivermos, né? Claro, a maternidade é uma coisa que a gente engravidar, amamentar, parir, é uma coisa que os homens não podem fazer. Mas tem muita coisa que precisa, sim, que os homens estejam juntos nessa responsabilidade. E não é para o homem dizer, eu sou um cara legal, eu sou um marido legal, porque eu ajudo a minha mulher, porque ele não está ajudando. Ele está fazendo a parte dele. Então, é a Lei 15.069, trouxe o Plano Nacional de Políticas de Cuidados, e agora a gente tem que estar sempre com isso nas nossas mentes, principalmente no coração, para aplicar isso. Porque o que acontece hoje no Brasil? Só para a gente ter uma ideia desse contexto, né? A gente tem lá na Constituição, nas disposições transitórias, a previsão da licença paternidade. Mas diz lá nas disposições transitórias que a lei regulamentará a licença paternidade. Enquanto não tiver lei, será de 5 dias. Agora, vamos lá, Juliana, quanto tempo que nós temos isso escrito na nossa Constituição? Desde 1988. E não deu tempo, será ainda, do legislador, dos congressistas e das congressistas elaborarem esta lei? Bom, demorou tanto que aí vem a atuação feminista importante, né? Só para a gente fazer essa observação também. Nós tivemos, então, grupos feministas que entraram perante uma ação de omissão constitucional perante o Supremo Tribunal Federal, para que, então, o Supremo Tribunal Federal puxasse a orelha, né, do Legislativo, para que o Legislativo elaborasse essa lei, porque tá na mão do Legislativo. O Legislativo, então, acabou não fazendo, e aí nós temos uma decisão também do final do ano passado, em que o Supremo, então, dá um prazo de 180 dias, que já está rolando, já começou esse prazo, para o Congresso elaborar essa lei de licença paternidade, regulamentar a licença paternidade, sob pena de o próprio Supremo fazê-lo. Olha que coisa absurda, né? O Supremo vai elaborar a lei, a regulamentação, na verdade, da licença paternidade. Então, a gente vê que tem alguns temas que realmente a gente precisa de colocar o pé na porta, né? Porque se a gente ficar esperando a boa vontade, realmente a gente vai demorar muito. Então, assim, concordo plenamente com a Mônica. Os direitos sexuais e reprodutivos estão realmente na berlinda, né? Um problema sério. A gente tem que continuar a ir para a rua, continuar a fazer movimentos, continuar fazendo incidências para que a gente não perca um direito que é extremamente importante, e ele é convencional, né? Está dentro das convenções. Sim. E fica aqui a sugestão para que a gente comece a aplicar a Lei 15.069. Obrigada, professora Alice. Olha, essa legislação do cuidado foi muito celebrada, principalmente também pelos movimentos feministas de mulheres com deficiência, porque aí nós já entramos no nosso próximo tópico, né, que são esses recortes sociais e essas várias formas de mulheridades, né, e que acabam necessitando que os feminismos
enxerguem as suas necessidades específicas, né? Então, agora falando, por exemplo, em relação ao meu lugar de fala, enquanto mulher com deficiência, os movimentos feministas de mulheres com deficiência lutaram muito também para essa legislação do cuidado, porque quando você tem uma pessoa com deficiência na família, proporcionalmente é mais de 80% que fica sob o cuidado de uma mulher, né? E inclusive até os estudos acadêmicos, né? A importância do feminismo das mulheres com deficiência. Quando a gente primeiro tem uma maneira rapidamente, a live é de vocês, mas só para fazer essa pontuação, imagina, que eu acho importante. É uma conversa entre nós três. Pelo fato justamente da invisibilização das mulheres com deficiência, né? Porque as pessoas olham as mulheres com deficiência ou as pessoas com deficiência e acham que a única questão da vida delas é a deficiência. Elas não têm mais outros problemas ou outras capacidades. Elas só vivem a deficiência, né? E não é. A mulher com deficiência, ela tem direito ao amor, ao prazer, à maternidade, enfim, né? Ah, nossa, mas ela quer ser mãe. Ela quer. Ela pode ser mãe? Pode. Então, assim, coisas que para algumas mulheres são óbvias, enquanto, por exemplo, a gente discute direitos reprodutivos para a maioria das mulheres, as mulheres com deficiência ainda têm que provar que elas são capazes de ser mães. Sim. Né? Então, por conta dessa invisibilização, acho que é interessante a gente fazer uma linha do tempo também em relação a essas mulheres, porque, assim, no começo da humanidade, se a gente olhar para a história antiga, já na lei das 12 tábuas havia a permissão que se matasse o filho monstruoso, e era assim que se falava. E nessa época da antiguidade, a deficiência era muito ligada à questão religiosa, supersticiosa. Então, nós tínhamos o modelo da prescindência. Tinha essa questão aí supersticiosa ligada à religião. Evoluímos para um modelo médico. A ciência diz que é uma questão biológica. Então, as ciências biológicas começam a estudar. E aí se foca num problema do indivíduo, no máximo de quem a tem. Mas foi uma evolução, mas você ainda está limitando. Você está olhando a pessoa enquanto um diagnóstico, né? E aí, na Inglaterra, os movimentos sociais de pessoas com deficiência, liderados e encampados por homens, conseguem comprovar que a maior parte das barreiras enfrentadas pelas pessoas com deficiências eram em razão do meio ambiente. Então, a deficiência deve ser vista como uma soma de 2 fatores inseparáveis. A questão corporal somada às barreiras socioambientais. Só que aí os movimentos feministas de mulheres com deficiência vêm para fazer uma evolução ainda maior dessa maneira de enxergar a deficiência. Falou, olha, você pode tirar todas as barreiras, mas tem gente que ainda vai precisar de apoio e de cuidado. Não que todas as pessoas com deficiência vão sempre precisar, mas tem algumas que sempre vão precisar. E isso quem vai fornecer é a mulher. Então, a gente precisa de uma política de cuidado. Então, assim, essa luta da política de cuidado é uma luta muito antiga do movimento das mulheres com deficiência e que, assim, agora chegou a se transformar em lei, agora chegou a beneficiar todas as mulheres, mas é algo que essas mulheres tão invisibilizadas já lutam há muitas décadas e no mundo todo. Isso é que é interessante. Mas agora, passando a bola para vocês, eu gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre esses recortes, né? O que a questão, qual a importância aí do feminismo para mulheres negras, quilombolas, indígenas, lésbicas, trans, com deficiência, para a concretização desses direitos específicos dessas mulheridades. O que vocês me dizem a respeito aí dessas intersecções, né? Dessas transversalidades que acabam atravessando a vida de nós humanos. Professora Alice, acho que a senhora conhece. Vamos lá.
São duas observações importantes, né? Quando eu escrevo um livro junto com a professora Silvia Pimentel e a gente decide colocar feminismos no plural, a gente trabalhou todos os feminismos, inclusive o feminismo negro, mas nós não nos sentimos à vontade para escrever sobre isso, por mais que a gente estude isso. E a gente convida, então, a Cimeia para que ela escreva essa parte do feminismo negro, né? Porque nós entendimos que sim, ela ia conseguir dar conta deste recado. E por mais que a gente se esforce, é difícil a gente entender a dor, as dores e as delícias, né, do outro. E essa questão eu acho importante, e aí eu trago um exemplo de uma palestra que eu estava fazendo, era uma palestra virtual na época da pandemia, para advogadas, né? O meu tema era o teto de vidro, era a dificuldade, então, das mulheres de romperem determinadas barreiras e ascender nas suas profissões. E aí eu falei sobre isso, estudo muito sobre esse tema, é um tema que eu gosto bastante, sobre essa questão do teto de vidro e tal, até que abriu um momento das perguntas, e uma advogada negra elogiou a minha palestra, disse que gostava muito do meu trabalho e tal, mas ela queria trazer uma contribuição. E a contribuição dela foi a seguinte: professora Alice, nós, advogadas negras, nós não temos teto de vidro, nós temos uma porta de aço. A gente não consegue nem entrar nos escritórios de advocacia por conta da cor da nossa pele. E eu fiquei naquele momento, assim, né, agradeci muito a contribuição dela, e é isso que a gente diz, né? Eu nunca tinha parado para pensar sobre isso, e nenhum livro que eu li sobre teto de vidro trouxe essa especificidade da advogada negra, né? E aí, só para citar um outro momento, daí eu estava como vice-presidenta da Comissão Nacional das Mulheres Advogadas, do Conselho Federal da OAB, e a gente fez um evento para tratar das mulheres advogadas negras. E foi um momento muito terrível, preciso dizer para vocês, isso é público, né? Porque quando a gente colocou o primeiro card, Mônica, veja isso, o primeiro card, para falar desse evento, nós tivemos uma chuva de haters, achando absurdo, como é que vai, o Conselho Federal está pagando para falar sobre mulheres, advogadas negras, então nós tivemos que fechar os comentários, né, desse nosso card, porque foi um ataque que a gente sofreu terrível. E aí a gente pensou, o que nós vamos fazer? Não vamos deixar de fazer o evento era presencial na época, vamos fazer o evento, o que a gente vai fazer e tal, e aí a gente decidiu pedir para que várias mulheres advogadas negras gravassem um vídeo pequeno, né, sobre a sua experiência na advocacia, para que as pessoas pudessem ter conhecimento. Você acha que não precisa? Então veja esse vídeo, veja esse vídeo. A gente quis fazer uma coisa pedagógica. E um dos vídeos que, na época, não sei hoje, mas isso foi em 2019, na época foi o mais assistido de todos os vídeos do Conselho Federal, foi exatamente de uma advogada negra, né? Um desses vídeos teve 200 mil visualizações na época, em que ela falava, né, das dificuldades que ela enfrentava como advogada e como mulher negra, né? Então é muito interessante o quanto que a gente realmente não sabe, né, não conhece esse assunto e não entende disso. Por isso a importância das especificações, né? Por isso que é importante a questão da transversalidade, por isso que é importante a gente ouvir essas mulheres. E aí vou finalizar aqui, mas vou só para trazer um outro exemplo, também da Comissão da Mulher Advogada, em que a gente faz pela primeira vez, a gente faz um questionário que a gente quer ouvir as mulheres advogadas. Isso nós estávamos em 2013. Em 2013 a gente faz um questionário para querer saber das mulheres advogadas. A gente faz uma série de perguntas, pergunta 1, 2, 3 e qual. E aí foi sugestão minha deixar o último campo aberto, para que as mulheres advogadas pudessem colocar qualquer coisa que elas quisessem dizer. E aí a surpresa foi muito rico esse campo aberto, porque muitas coisas que a gente nem pensou em perguntar, porque não era da nossa realidade, elas vinham e colocavam. Então foi um aprendizado muito grande em que a gente observou que mesmo nós, mulheres advogadas, não entendíamos toda a diversidade que é de uma carreira, né? E a gente pôde, a partir dali, pensar em coisas que a gente não tinha pensado. E aí vem a questão do feminismo, da importância do aonde a gente começa a trabalhar a questão de fraudários nas OABs que não tinha, nos tribunais que não tinham, né? Uma série de questões que a gente começou a trabalhar a partir dali. E a partir dali a gente não parou, chegamos até a campanha da paridade, e nós conseguimos, então, em 2020, 50% de homens, 50% de mulheres dentro da OAB, e isso está causando uma grande revolução. Uhum. Eu acho que você traz, né, experiências preciosas para a gente pensar, né, o que a Juliana colocou, a partir de duas óticas. Acho que uma delas é a importância dessa nomeação,
né? E por que que eu digo isso, né? Quando a gente fala, né, e se identifica como feminista, porque a gente luta pela emancipação das mulheres, né? De que mulheres a gente está falando? Né? Então, essa nomeação dos feminismos, né? Que há várias mulheres, a quilombolas, a mulher rural, a mulher urbana, a mulher de uma determinada faixa etária, a mulher negra, né? A mulher lésbica, a mulher trans, né? Então, quando a gente faz a nomeação, né? Eu acho que a gente já está destacando que não existe, né? Um modelo, a gente não está falando de uma única mulher. Né? Porque quando a gente fala sempre, né, a mulher, a gente tem que desconstruir que a gente não está falando de uma pessoa, de alguém que vai personificar todas essas diversidades, algumas que a gente vai conhecendo até ao longo do tempo, né? Então, acho que quando a gente fala nesses diversos feminismos, né, a importância de nomear essas especificidades, essa diversidade e nomear para que a gente possa valorar da mesma forma, né? Valorar de uma forma igual essas diferenças, né? E não converter nenhuma diferença em desigualdade. E um outro ponto que eu fiquei pensando na hora que também te ouvia, a partir dessas experiências que você contou, Alice, do quanto também, né, às vezes a gente usa aí, tem uma expressão do lugar de fala, né? E quando a gente, né, diz a respeito do lugar de fala, eu acho que é importante a gente pensar que essa expressão e essa ideia, ela não vem para interditar a fala de ninguém. Né? Não vem para dizer, para interditar, para dizer, você não pode falar. Mas eu acho que vem, né? É um conceito que vem para nos lembrar que a gente tem experiências limitadas, né, pelo nosso próprio corpo, pela nossa classe social, pela nossa educação, pela nossa história, né, e que por mais, né, que eu possa estudar as diversas formas de opressão, tem opressões que eu tenho vivência e experiência. E tem opressões que eu não tenho a vivência, que eu não tenho a experiência. Né? Então, o lugar de fala não é para nos impedir de falar, mas é para que a gente se lembre que a gente não detém todas as experiências de vida, né? Todas as experiências possíveis dos mais né, diversos corpos e histórias de vida. Né? Então, daí essa importância de dar voz, né, a essas diversas experiências, né, que o feminismo, os feminismos incorporem essas diversas experiências e vivências e histórias, né, para que a gente possa falar, né, de emancipação da mulher, das mulheres, né, não de uma mulher ideal que a gente imaginou, mas das mulheres reais, concretas, né, com as suas histórias, com as suas vivências, com seus projetos de vida que são tão singulares, né? Então, né, buscar essa singularidade, ressaltar essa singularidade e acho que respeitar o protagonismo de quem tem essa experiência, né? Então, lembrar, né, quando a gente faz eventos, quando a gente propõe leis, né? Quando a gente atua, né, em prol da emancipação e da autonomia das mulheres, né, da gente lembrar que há muita diversidade e que a gente tem que ouvir essas mulheres diversas. Senão a gente vai correr, né, muito risco de fazer leis ou de apresentar projetos que não vão emancipar todas as mulheres, né? Porque não ouviu as experiências únicas e singulares de toda essa diversidade de mulheres que a gente tem. Gente, eu ficaria aqui ouvindo vocês, eu tenho certeza que o público também, mais umas 3 horas pelo menos, porque é muito gostoso ouvi-los, é muito bom aprender com tanto conhecimento e tanta experiência, né? As vozes da sabedoria aqui falando pra gente. Mas nós estamos caminhando para o final, infelizmente. Então eu quero, assim, passar a palavra para vocês, para que vocês façam as suas considerações finais, mas antes dela,
eu acho que é importante que a gente pontue. É justo dizer que todas essas legislações que foram mencionadas aqui, elas são conquistas dos feminismos. Então, eu vou passar a palavra primeiro para a professora Alice, não, agora para a professora Mônica, né? Professora Mônica, para nos responder rapidamente sobre isso, fazer suas considerações finais. Na sequência, a professora Alice responde, faz suas considerações finais. Eu, desde já, agradeço demais a disponibilidade de vocês em nos ensinar, em dividir conosco tantos saberes, tantas experiências e tantas esperanças, né? Porque penso que, por mais difícil, porque a palavra é luta mesmo, nós só continuamos lutando porque nós temos esperança, né? Professora Mônica. Eu quero dizer assim, nesse finalzinho, né, que a gente tem sim muito o que celebrar, muito do que lembrar nesse mês e, enfim, espero que no ano inteiro, né, acho que há de fato muitas conquistas que foram se trazendo e se acumulando, né, ao longo de séculos, né, então acho que a gente tem sim, né, que olhar positivamente para todos esses avanços que nós tivemos, né, e celebrar e continuar, porque não quer dizer que esses avanços já signifiquem, né, uma igualdade real e efetiva. E eu queria também mencionar algo que a gente falou um pouquinho tangencialmente aqui, mas que eu acho importante, né, que os feminismos, eles são um movimento de emancipação das mulheres, né, e de garantia de direitos e de igualdade, e que é um movimento, né, que vai beneficiar a sociedade como um todo. Né? A gente ter mais igualdade é um benefício para toda a sociedade, inclusive para os homens. Né? E que né, acho que o nosso modo de ser feminista não é um modo que exclua os homens. Eu acho que os homens têm que estar incluídos nessa luta. Acho que essa luta não é só nossa, é uma luta dos homens, dos meninos, dos jovens, dos garotos. Né? Acho que não é uma luta só de mulheres e para mulheres, né? Mas é uma luta para uma sociedade mais igualitária. E quando a gente luta, né, contra o patriarcado, contra as desigualdades, a gente também está lutando, né, para que também os homens não sejam, né, não estejam aprisionados em papéis de gênero estereotipados, né, para que os homens vão se beneficiar e se beneficiam dessa luta. Então, para mim, faz todo sentido, né, que tenhamos homens também comprometidos com essa causa, também comprometidos com essa luta. Né? Então, acho que é uma mensagem importante, né, que a gente às vezes pergunta. Nessa semana mesmo falei um pouquinho ali com os alunos, né, às vezes tem uma resistência aos feminismos, à palavra feminista, né, ser feminista? Não quero ser feminista, não quero me identificar com isso, mas aí quando você pergunta, você é a favor da igualdade entre as mulheres e homens? Você acha justo que uma mulher que desempenha, que faz o mesmo trabalho que um homem, igualzinho, mesma função, mesmo horário de trabalho, que ela ganhe igual? Acho que sim. Então, o feminismo é uma luta para que isso aconteça, né? O feminismo é sobre isso. Né? Então, o feminismo é um movimento, é uma luta política, uma prática de vida de inclusão, né? E que precisa, né, que os homens também se alinhem a essa causa. Professora Alice? Isso. Então, já respondendo e fazendo as considerações finais aqui, sim, eu acho que essa luta toda, essas legislações todas que a gente conquistou, e tudo que a gente conquistou foi luta, sim, de mulheres, porque às vezes elas foram até invisibilizadas, que a gente nem sabe o nome delas, né? Mas foi a mulher, e aí a gente vai descobrindo coisas. Eu tenho estudado muito sobre isso, e de repente a gente vem lá, aquela lei do divórcio, né? Que era o Nelson Carneiro, não era isso? Então, aí a gente vai descobrir que, na verdade, quem fez com que ele fizesse a lei e tal, foi a mulher dele. Nunca a história conta, né, o que aconteceu nos bastidores. Mas
Mas, enfim, nós temos, então, essa questão, sim, nós temos essas lutas, são lutas que foram patrocinadas por mulheres, mas, como diz a Mônica, junto com os homens, porque não tem como, né, nós não temos a caneta na mão, então, portanto, não fomos nós que demos direito ao voto para nós, mas a gente fez uma pressão quando os direitos políticos, não só o direito de voto, como eu sempre digo, mas quando as mulheres foram até Getúlio Vargas e disseram, olha, metade da população brasileira, que somos nós mulheres, queremos esse direito, né? Então, foi um movimento, sim, muito importante, feminista. E para a gente, já que a gente está falando de feminismo, não daria para não enaltecer algumas feministas, né? Eu queria aproveitar, então, essa oportunidade para enaltecer a nossa Mônica de Mello, que tem feito um trabalho maravilhoso, né, na PUC, e em todos os lugares que ela faz, na defensoria, né? Realmente, assim, eu tenho uma admiração muito grande pela Mônica. É recíproca. Temos que enaltecer a nossa Adriana Cecílio, que tem feito um trabalho lindíssimo aqui na coalizão. Verdade. Temos que enaltecer a nossa ministra das Mulheres, a ministra Cida. Essa lei 15.069 foi produto de muita articulação dela, né? Foi produto de trabalhos de comissão que elaboraram, fizeram trabalhos e tal. Realmente um avanço muito grande. Temos que enaltecer a professora Silvia Pimentel, que teve uma contribuição enorme, né, nessa luta toda, e, enfim, tantas outras que a gente poderia falar aqui. Mas eu queria também trazer uma lição de casa, porque nós temos muitos documentos importantes que podem traduzir isso que está na lei em realidade e que a gente não está se apropriando desses documentos. Então, eu queria chamar a atenção para um que saiu na semana passada, que é da Defensoria Pública da União, que fala do protocolo para atuação com perspectiva de gênero. Então, a gente tem o famosíssimo protocolo para julgamento com perspectiva de gênero do Conselho Nacional de Justiça, mas a gente tem que saber que a Defensoria Pública da União também tem o seu documento, que a Justiça do Trabalho também trouxe no ano passado protocolos muito importantes, 3 protocolos, inclusive, e nós temos também uma resolução número 5 do ano passado, final do ano passado, que traz toda uma forma de agir na advocacia. Então, às vezes, a gente não está nem sabendo, dentro da nossa própria casa, atuação com perspectiva de gênero. Esses são documentos que a gente precisa se apropriar, conhecer, divulgar. Vem aqui uma sugestão da coalizão para divulgar também esses documentos, para que a gente possa fundamentar esses documentos e possa efetivamente fazer com que aquilo que está na lei se transforme em realidade na vida das mulheres, é o que a gente está precisando. E aí, claro, né, para a gente poder finalizar aqui, sempre agradecendo muito essa oportunidade de estar com vocês, mas dizer que e aí, para dignificar uma outra feminista muito importante, que é a professora Adélia Pessoa, eu queria dizer uma frase que ela sempre diz, que é o seguinte: lugar da mulher é no orçamento. Porque não adianta a gente ter lei, né, Mônica? Ter lei bonitas e tal, e não tem dinheiro para isso. Nós tivemos uma lei muito, muito importante, que diz que as delegacias especializadas em atendimento à mulher devem ficar funcionando 24/7, ou seja, 7 dias por semana, 24 horas. E aí, cadê essas delegacias? Primeiro, onde estão as delegacias especializadas, para começar? E onde que estão essas que estão funcionando 24/7? Quer dizer, a gente não tem, e aí a reclamação é falta de orçamento. E não é que não tenha dinheiro. E aí o Tribunal de Contas da União diz para nós, tem dinheiro sim para a política para as mulheres, mas, né, precisamos de mais dinheiro. Então, ponto número 1, claro que a gente precisa de mais dinheiro. Ponto número 2, muitas vezes o dinheiro não está sendo efetivado, tem dinheiro e ele fica na conta, e muitas vezes o dinheiro que foi utilizado foi mal empregado, porque não foi empregado em políticas que realmente foram baseadas em conhecimento em ciência, né? Então, aquelas políticas que são feitas assim, porque alguém acha que deve ser feito alguma coisa. E aí, para finalizando, já que a gente falou tanto de luta, né? Sim, a gente tem que lutar, mas a gente tem que cuidar da nossa saúde mental, porque nós, mulheres, com esse desgaste todo, estamos sendo as mais prejudicadas em termos de saúde mental. E aí eu sempre digo, muito bem, vamos continuar lutando, né? E se a gente estiver cansada, a gente descansa, mas a gente não desiste. Então, se estiver cansada, descansa sim, mas não desista. Sensacional, muito obrigada. Só fazendo uma retificação na sua lista de feministas maravilhosas que devem ser homenageadas, a professora Alice Bianchim certamente também está na nota, né, professora Mônica? Total, gente, meu apoio total.
Então é isso, gente. Muito obrigada. Boa noite. Boa Espero que noite, tenhamos gente. outras oportunidades de troca. Estou vendo aqui todo mundo elogiando. Gratas e gratas pela partilha. Foi muito bom, viu, gente? Um beijo. Obrigada. Até. Beijo, até a Beijo, Juliana. próxima. Obrigada, Obrigada, viu? Juliana. Obrigada, Obrigada a Liz. você. Obrigada, Mônica. Tchau. Muito bom estar com vocês.